Boa tarde, caros irmãos. Eu sou vosso irmão Tuzolana. Cia, vosso Mpangi. Vim neste dia, conforme prometi ontem ou anteontem, que irei fazer uma conferência com o tema Por que os africanos, na sua própria terra, são pobres e os estrangeiros que vêm nesta terra, eles conseguem a vida facilmente e tornam rico, enquanto que nós, os próprios africanos, levamos uma má vida e os estrangeiros que vêm de fora têm uma boa vida, uma vida normal. E muitos deles conseguem ter a riqueza. Bom, não quero falar no sentido de criar clima de desentendimentos entre a população ou os africanos e os estrangeiros que vêm. Muitos estrangeiros que vêm, acho também prestam serviço à economia do nosso país. A minha intenção é de explicar quais são as razões que levam o africano a permanecer na pobreza, enquanto que o europeu, o asiático, o árabe que vem na nossa terra consegue sobressair na vida, enquanto que nós próprios africanos estamos a chorar. Vou explicar detalhadamente nesta conferência para que as pessoas saibam quais são as razões que nos levam a chegar neste ponto e quais são as soluções que nós podemos ter para podermos sair dessa situação, dessa vida difícil que nós africanos levamos sempre na nossa própria terra. Não estou a criar clima de ódio. Não quer dizer que, assim que eu vou falar, vamos odiar os estrangeiros. Já repeti, ou já falei, que eles, muitos deles, prestam serviço aos nossos países. Muitos deles ajudam para a economia desses nossos países. Por quê? Existem muitas razões. Nós, africanos, em primeiro lugar, somos ignorantes. Acho, na vez passada, ou no vídeo que eu fiz passado, falei por que, de onde vem a ignorância. Temos potências econômicas, temos terra que é rica, temos oceano com muito peixe, temos petróleo, temos águas, temos sol, mas faltamos luz, faltamos peixe, faltamos comida e morremos de fome e sofremos pela nossa própria ignorância. Que tristeza!
Entre nós africanos, em segundo lugar, nós africanos não nos amamos. Não temos o amor entre nós. Valorizamos o outro e já no nosso próprio irmão. O amor entre nós, aquela relação fraternal, não existe. Valorizamos o outro que vem de fora e deixamos o teu irmão que vive com ele ao teu lado. Outro ponto, o primeiro ponto, ignorância de tudo. Que temos tudo, mas não sabemos que temos. Dormimos acima do ouro, petróleo, diamante, cobalto, mas choramos e não nos amamos, em segundo lugar. Em terceiro e grande problema mais grave que nós temos, não queremos trabalhar. Não queremos trabalhar. Queremos a vida fácil. Essa vida fácil, vou detalhar, foi a vida que vieram nos mostrar num prato, numa comida que eles prepararam, os europeus, na colonização, vieram mostrar um bom prato com a comida que é a Bíblia e a religião. Esse nos tornou com consciência com um nível muito baixo de pensar e só pensamos na facilidade que teremos tudo quando nós pedimos a Deus, porque o pássaro até não trabalha, mas come. E nós, se não queremos trabalhar, nem vamos comer, vamos sofrer. É esse sofrimento que nós estamos a atravessar. Nós, africanos, a chorar nas igrejas, Deus nos ajuda, Pai nosso, vem nos ajudar, oh meu Deus, mas mesmo a chorar, a xinguilar, pedindo a Deus para vir nos ajudar. Deus fica com raiva de ver esse povo com tudo, mas não quer trabalhar, não quer desenvolver, não quer puxar o pensar. Essas nossas orações, conforme disse na vez passada, essas nossas orações, Deus não ouve. Deus não ouve essas orações. Até lhe dar raiva a ver a nossa burrice. Ao ver nós a chorarmos em cima da riqueza. A ver nós a chorarmos em cima da terra, onde quando o grau de arroz cai, sai e mesmo grau de feijão, quando cai na terra e pode gemer e dar feijão. Então, essas orações de estar a chorar a Deus para vir nos ajudar toda hora, essa oração Deus não ouve, dá raiva ao Deus. Vou explicar tudo isto, de onde veio. Enquanto que os estrangeiros, os chineses, quando olha, estuda nos livros, vê que Angola tem petróleo, tem diamante, tem ouro, tem terra fértil onde tudo puxa, tudo sai, tem pedras, tem areia, tem tudo. Esse chinês lá também
não ora nas igrejas, na religião que nós acreditamos que os europeus nos trouxeram, mas eles pedem ao Deus dele, na cultura dele, Deus, quando que pelo menos um dia, me dá só um dia, pelo menos alguns anos, para eu pisar nesta terra de Angola. Logo que eu vou pisar naquela terra, mesmo não tenho nada, Deus, vou tornar rico. O português também dizer, epá, aquele país que nós deixamos em 1975, um país tão rico, café, petróleo, diamante, terra fértil. Se Deus me deixar pelo menos só, mesmo 10 anos de ir naquela terra, a minha vida muda. O libanês também a pensar, Deus me manda só pelo menos no Congo ou em Angola. Se eu lá chegar só, mesmo com o meu vizinho, a minha vida muda. Lá mesmo vou fazer esforço, porque aqui não tem nada. O angolano ou o africano, em vez de orar assim, que Deus tem tudo agora, como que eu vou fazer para poder mudar isso? Deus me ajuda! Me ajuda tu a sofrer! É minha vida, a minha mãe, meus pais, a minha família, toda hora, no sofrimento, não sei o quê. Ah. Oh, Deus disse, mas essas aqui que estão na Ásia, estão a pedir para eles voltarem, pelo menos no Congo, ir buscar coltan e cobalto para vir fabricar celular, aparelhos, computadores. Estão a chorar para vir aí. E vocês que estão aí, nessa terra onde tem tudo, estão a chorar. Meu Deus. Então, Deus, como é bom, eles dão a possibilidade no chinês, chega em Angola. Quando chega em Angola, ele consegue estudar, ver tudo isto que ele tem, ele torna com uma boa vida. O português também sai aí, quando chega aqui em Angola, faz alguns dias só, a vida melhora. O libanês, quando chega, peixe, começa a trazer, a vida muda. Nós próprios angolanos, os africanos, a chorar. Deus nos ajuda. Então, a razão pela qual eu digo sempre, essas orações de chorar toda hora a Deus Pai, Deus não ouve essas orações. E o chinês, quando sai lá, quando vem aqui, a vida dele, na verdade, muda também. O libanês, quando sai lá, quando chega aqui, a vida dele também muda, de verdade. O português também, quando sai lá em Portugal, quando chega aqui, na verdade, que a vida dele muda. E a vida de você africano que vive em África, que vive no Congo, que vive em Angola, que vive no Senegal, que vive em Camerún, Côte d'Ivoire, a vida sempre na mesma e na pobreza. Por quê? Agora vou explicar por que nós tornamos ignorantes. Tornamos um povo ignorante. Um povo que já não pensa,
que pensa na facilidade. Só que com Deus você tem tudo. Deus não vai trazer as coisas assim na mão para vir te entregar que já tens. Não vai cair maná do céu. Mas Deus deu tudo na terra que nos deu. Agora, vou tentar explicar quais são as causas que nos levaram a chegar neste ponto de querer tudo na facilidade. É a religião que nos trouxeram. Esquecemos que antes ou antigamente o Império Romano não tinha nenhuma espiritualidade. Eles eram pagãos, ateus. Então, foram dominar um povo, esse povo de Israel. Quando chegaram lá, encontraram aquele povo de Israel, tinha uma espiritualidade. Essa espiritualidade que esse povo tinha, é esse que eles foram encontrar no livro do Antigo Testamento, como os hebreus viviam, desde o princípio. Eles tinham a cultura deles. E esses romanos, quando lá chegaram, foram encontrar que aquele povo estava à espera de Messias. Segundo as promessas que estavam no livro deles que ele escreveu, como eles estavam à espera da Messias, da vinda da Messias. E o rei Luís César, quando chegou, viu que um povo que está a esperar Messias que vai vir, esse povo, enquanto que eu sou o grande rei, o império, o Luís César estava chateado a ouvir sempre neste povo israelita, esse povo hebreu, com que ele estava à espera de Messias que vai vir, que vai ser o rei dos reis. Então César disse, se esse aqui vai ser o rei dos reis, quer dizer, eu também vou tornar subordinado desse homem. Como eles não tinham religião, não tinham espiritualidade, desculpa, eles dotaram, disse, não, nós temos que criar, fabricar uma imagem. Essa imagem que nós vamos fabricar vai convencer esses homens para que eu vou continuar a ser sempre o rei de todos esses. Então, fabricaram a imagem de Jesus, Emmanuel. Inventaram essa imagem. Inventaram essa imagem como? Foram em África ver a história dos deuses egípcios. Viram a história de Horus. A história de Horus, tiraram toda a história de Horus. Da maneira que Horus nasceu no dia 25 de dezembro. Da maneira que Horus foi nascido pelo Virgem Isis. Da maneira que Horus foi crucificado. Copiaram tudo que está na história de Horus, que era Deus do Egito. Levaram lá, inventaram a imagem de Jesus. Fabricaram a história deles. Então, é lá onde a religião romana colocou à frente o cristianismo.
Com base disto, veio o cristianismo. Mesmo assim, os hebreus não acreditavam nesse rei que eles fabricaram, que é o Manuel, o Jesus. E esses hebreus ou israelitas continuaram a esperar o Messias deles. Até hoje, eles fabricaram essa história até chegaram no Pôncio Pilato, pegou Jesus, deu no Herode que ele crucificou, não sei o que, uma história completamente. Essa história resolveram quando viram que os próprios israelitas, os próprios hebreus, não acreditaram nessa invenção toda. Pegaram essa história toda, levaram para Roma. Quando chegaram a Roma, prepararam muitíssimo bem a história. Inventaram livros e livros. Escreveram livros e livros. É lá onde nasce o Novo Testamento. Quando falo da história de Ouriço, vocês podem consultar na internet, podem ver os livros dos deuses de Egito, vão encontrar essa história de Ouriço, vão ver que é a mesma história, é uma cópia íntegra da história de Jesus. E essa religião que eles levaram, eles que não tinham espiritualidade, quando levaram a cultura romana, a cultura hebreia para Roma, então fabricaram a espiritualidade deles, que nós vimos hoje em dia, o cristianismo, a religião cristã. Essa religião cristã, no Império Romano, dominou o povo. Todos os povos da Europa eram aliados nessa religião. Essa religião é que dirigia a Europa junto dos tiranos. Os tiranos eram os reis no continente europeu. É lá onde dominaram a população europeia. Criaram essas histórias de Satanás, diabo Satanás, não sei. Começaram a expulsar diabo nas igrejas dele, na Europa. Caça aos feiticeiros na igreja ou na religião cristã ou no cristianismo. Então foi uma época muito difícil para o povo. O povo era dominado. As mulheres já não tinham valor. Tudo para esse povo, a solução de tudo dependia da religião do cristianismo que eles levaram a Roma. Pegaram aquela espiritualidade, meteram a mente, e aquela espiritualidade tornou espiritualidade para dominar os povos. E para o povo, como viram que tudo era Deus, tudo era religião, então para eles a religião tinha a solução de tudo. Quando uma pessoa está doente, vão lá, vão orar para ele, vão fazer não sei o quê. Quando há uma pequena situação, é para feitiçaria, esse aqui é diabo, esse bruxo. Quando há uma coisa, a religião dava a solução final. Havia muito sofrimento no povo europeu. Muita população europeia sofria
É por isso que eu não ando ter problema com o povo, do povo europeu. O sistema é que o sistema imperialista que eu combato. O sistema imperialista que eu combato. O sistema dessa religião que eu combato. Então, a partir dali, é ali onde os tiranos, ou os reis e os padres colaboravam, razão pela qual implantaram em todas as aldeias, em todas as comunas, uma igreja e uma câmara comunal. Basta ver, a igreja está aqui, a câmara comunal está ao lado. Quer dizer, o rei, o chefe do rei, ou o rei, e a igreja trabalhavam em conjunto, os tiranos, para dominar a população, para explorar a população. Então, naquela dificuldade, e a Europa, naquele momento, não desenvolvia, passava mal, a situação era difícil. Tinha quarto de banho, como os quartos de banho nossos que estão lá, em África, às vezes, naquelas aldeias, que você tem que andar distância para ir até o quarto de banho. Muita coisa não era fabricada ainda. A televisão, telefone, não tinha nada. As pessoas só se limitavam na religião. A religião dava solução para tudo. Solução imaginária. Coisa que as pessoas esperavam, mudança que as pessoas esperavam, não aparecia. Então, nasceu um momento em que muitos pensadores começaram a sair. Muitos pensadores começaram a sair. Então, é ali onde houve a mudança. Uma mudança completamente, uma mudança que deu uma vida diferente para o continente da Europa. Saiu lá um pensador alemão chamado Max Weber. Max Weber, ele usou uma expressão, essa expressão que ele denominou de encantamento do mundo. De encantamento do mundo. De encantamento do mundo é o quê? É um processo que mete fim às mentiras da religião. Ele fez uma teoria de encantamento do mundo, do processo de encantamento do mundo, que é meter fim às mentiras da religião, para que o povo possa ter o raciocínio, o pensar do homem novo. Ali foi as mentiras e as manipulações religiosas romanas começou a ter o fim. O povo começou a despertar-se. A religião deixou de ser a solução de todas as coisas. Repito mais, porque nós estamos nesse processo. Hoje em dia, em África, estamos neste ponto. Consideramos que a religião é a solução de tudo, enquanto que estamos a sofrer. Então, Max Weber,
ele, com o encantamento do mundo, disse: acabou as manipulações. O fim das manipulações, fim das mentiras. As pessoas têm que ter o raciocínio de expulsar bruxos nas igrejas. Essas mentiras todas acabou. É lá onde os bruxos, a caça aos bruxos, das meninas feiticeiras, dos velhos feiticeiros, acabou. O povo começou a pensar de uma outra forma. E saiu muitos pensadores. O homem tornou racional. O homem tornou racional a pensar, a criar ideias renovadoras. Muitos pensadores saíram. Muitas novas teorias. Muita filosofia. Muita coisa começaram a se fabricar. Então, a Europa entrou no século do iluminismo. Século do iluminismo é procurar mudar a vida, é procurar trabalhar para poder transformar a vida difícil em uma boa vida. Então, nós também, a África, é um momento, nós, sendo pensador, estamos a sair, sendo muito, estamos a sair para podermos dar a iluminação, a luz no povo, para que a religião não seja a solução de tudo. A religião não seja a caça aos feiticeiros. A religião não seja a coisa que nos faz dormir. A religião não seja uma coisa que nos faz, que nos explora. A religião não seja uma coisa que nos domina. O momento é este. Então estamos neste ponto. E eles foi naquele século que eles começaram a pensar, foi minimamente no século XVII, que eles já estavam a pensar assim. E nós estamos a viver ainda coisas assim. A religião deles que nos trouxeram está a nos meter nesta posição. Daí o homem tornou difícil a ser enganado. Dificilmente a ser enganado. Agora, quando nós pensamos sempre, Deus nos ajuda, Deus nos ajuda, Deus nos ajuda a sofrer, mas a sempre Deus nos ajuda. E depois, no fim, morremos pobres. Acreditamos sempre naquela solução. Talvez Deus tenha uma solução para poder nos ajudar. Enquanto que Deus já deu a solução desde o princípio da criação. É nós agora de sairmos da ignorância. É nós agora de termos amor entre nós. É nós agora de trabalharmos para poder mudar as coisas. Quando você sempre pede, Deus nos ajuda, até o fim. Deus vem, Deus trabalha para nós, Deus trabalha nas igrejas a cantar. Nzambe sala na yo, Nzambe sala. Deus fica com raiva. Dizer que burro desse povo que eu tenho, Deus. Por que eu fiz esse povo que tem essa burrice toda? Quando você está a sofrer e fizesse sofrer os teus filhos que você nasceste, ainda nasceste também muitos filhos, e esses filhos todos fizesse sofrer, você pensa que Deus está contente contigo? Nada. Deus está nervoso, porque meteste pessoas no mundo, na imagem dele, porque você também tornou criador, você também foi um Deus, e criou pessoas para virem sofrer neste mundo.
E quando chegar no mundo espiritual, no mundo onde Deus tem a força dele, você é mal visto. Vai ser condenado burro. Você tinha mão, perna, olhos, riquezas, que Deus meteu na terra, mas você morria de fome. Você sofria e fez sofrer os teus filhos e deixar os filhos na miséria. Tens terra fértil, não conseguiste semear mandioca, jinguba, arroz, couve para se alimentar. Tens petróleo e dormiste ouro, diamante, e dormiste em cima desse. Mas não conseguiste tirar, nem fabricar, nem vender bem, esse bem para poder ter tudo o que você quiser. Tinhas águas em abundância, oceano, mas nem tiveste mesmo água que para a tua casa beber. E morria de sede. Tens o sol a brilhar todos os dias, mas dormias na escuridão. E depois está a pedir, Deus vem nos ajudar, Deus vem nos ajudar. Com tudo isto que te deu, esqueceste? Não viste? Ou estava com olhos fechados? Caros irmãos, vamos despertarmos. Eu denominei este ano como o ano da tomada de consciência. E ainda pensamos que, pedindo assim, como estamos a sofrer muito nesta terra, vamos embora no céu e ir viver. No céu não tem nada. Não tem nada, não tem. Eles tentam mandar até ar mesmo para respirar, não tem. Você vai viver lá onde vai encontrar tudo. Tudo está aqui na terra. Os chineses, os portugueses, os libaneses a orar, Deus me manda em África, Deus me manda em África. Muitos deles, Deus também ouve as orações deles, manda em África e torna com boa vida. Você próprio africano, Deus me ajuda, Deus a chorar. E os pastores a vos dizerem que em Deus tens tudo, em Jesus tens tudo. Enquanto que você não tem nada, você está a sofrer, você está a passar uma vida difícil dentro da igreja. Até o pouco também que você consegue. Quando vem dar o dízimo, o pastor fica bem, você passa na miséria. Ai. Quando penso isso, às vezes a minha cabeça dói. Mas gosto de falar essas coisas para que o povo acorda, para que o povo desperta. Já estamos no momento de iluminismo. A Europa, quando chegou no momento de iluminismo, o desenvolvimento veio. Os sábios fabricaram muita coisa. Os pensadores criaram e inventaram muita filosofia, muitas teorias, e foi fabricado muita coisa. E os países deles da Europa desenvolveu-os. E os tiranos que dominavam o povo e os padres deixaram de ter aquele poder. O momento esse também de meter fim
nesses pastores de deixarem de ter esse poder de dominar outros povos, de fazer sofrer outros povos, de dominar e de explorar outros povos. Os tiranos é a mesma coisa com esses novos dirigentes que nós temos. Se nós conhecermos a nossa própria pessoa, os tiranos não terão mais voz. Os pastores não terão mais voz. A religião não vai ser mais a solução de tudo. Acabou. Agora é o tempo do iluminismo. É o tempo das luzes. Nós temos que dizer a verdade. Muita gente pode dizer, mas o senhor fala sempre da religião. Falamos da religião para podermos libertar o nosso povo. Sair do obscurantismo que os brancos ou os europeus vieram meter na cabeça do homem negro. Eu não tenho pena de ver os meus irmãos na igreja sempre a chorar. As nossas mamães sempre a cair. E por que nas igrejas daqui, as mamães daqui, da Europa, não caem? Por que as mamães da China, das igrejas da religião budista, não caem? Por quê? As nossas mamães das nossas igrejas sempre a cair, a chorar, as nossas filhas a serem tratadas de diabo, satanás, feiticeiros, não sei que bruxaria. Tudo isto, para quê? Metemos fim. Os tiranos têm que cessar com o seu espírito de dominação. E os religiosos ou os pastores também devem cessar a mentir e a manipular o povo, como em Jesus temos tudo. Temos tudo, sim, na nossa terra, com trabalho. Ao trabalhar, ao se dedicar, ao pensar, ter um espírito racional, novo, inovador, é lá onde nós vamos tirar a África nesse sofrimento. É lá onde nós vamos saber valorizar o que nós temos na nossa terra. É lá onde nós vamos saber trabalhar para não morrermos de fome. Fiquei muito... Não estou contra os chineses que fazem os trabalhos deles. Fui lá, estava fazendo pequenos trabalhos da construção. Tudo que eu comprava num estaleiro chinês. O chinês vendia a nossa terra. O chinês vendia areia. O chinês vendia brito, pedras, água. O chinês veio mãos vazio da China, encontrou água na nossa terra, encontrou areia na nossa terra, encontrou pedras na nossa terra, encontrou cimento na nossa terra, e ele que nos vende tudo, ele está a tornar rico e você, angolano, pobre, por falta de amor entre nós. Essas empresas que vendem cimento, que é nosso, que vendem areia, que é nosso, que vendem as pedras, que são nossas pedras, vai ver nesses taleiros da maneira qual é a quantidade de dinheiro que entra todos os santos dias nesses taleiros. Esses produtos vêm da China? Não. São produtos nossos.
Mas o chinês não está culpado, porque ele fez quê? Teve a consciência, pensou, era um homem racional, dizendo que há nessa terra aqui, olha muitas pedras na Mocera. Toda essa parte da Mocera, de Luanda até Mocera, está cheia de pedras. E, meu Deus, com essas pedras assim eu vou fazer dinheiro. Ainda até nesse país está a ser construído. Está em construção. Então, eu vou me meter nesse negócio. Vai ao lado da praia ou no lado do Rio Grande, encontra buena areia. Diz, uau, com isso aí, pronto. Vai no Cacuche, vai no Rio Kwanza, água em abundância. Diz, oh, lá, se eu trazer assim 3, 4 caminhões de água, acabou. A minha vida muda. O chinês é racional. O homem é racional. Pensou e meteu em prática, começa a ganhar dinheiro. Hoje em dia, muita gente, muitos chineses que têm esses taleiros, tornaram ricos. Você angolano, você africano, tornou trabalhador desse chinês. Você angolano, tornou comprador desses teus próprios produtos. Está vendo o problema que estamos? Temos que mudar. Os governantes também, em vez de ajudar, pelo menos, temos que fazer sair elites africanos, angolanos, dando crédito para esse angolano, fazer esse trabalho que o chinês faz, para poder ter também estaleiro. Disse, não. Às vezes, até quando empresta esse dinheiro no Estado, já não quer devolver, fica dinheiro dele para poder fazer a enguenda dele, ir fazer as festas de direita à esquerda, ir fazer festas, ir na Europa e mandar namoradas na Europa. Todo o dinheiro, às vezes, que ele dá na mão, acabou. Não temos aquele amor. Porque vamos morar no céu. Que isso? Que povo é esse? Outras pessoas não têm sorte de dizer, eu tenho esse pensamento. Se porventura eu conseguir ter um crédito desse, de 50 mil pelo menos só vou comprar um caminhão. No princípio vou começar mesmo só com um caminhão. Um caminhão vou meter aí, vou para aí buscar sempre, pelo menos um mês inteiro, esse caminhão só vai começar a transportar areia e pedras para o meu estaleiro. Começar a trazer, durante um mês inteiro, ou 2 meses inteiros. Pedras, areia, pedras, areias, cimento, meter no estaleiro. E depois disto, quando vou começar a vender, se eu conseguir, vou comprar mais outro caminhão. E depois o meu projeto vai desenvolver. Nós não. Vou meter os meus irmãos a trabalhar. Quando sabe que aquele aí africano que está fazendo isso, aquele angolano, o próprio irmão, às vezes, ele é PPT, quando vai chegar, tornou mais chefe, já não quer trabalhar. Em vez de trabalhar, não. Enquanto que o estrangeiro, o chinês, quando chega, pega os irmãos dele, o primo dele, o fulano dele, o cousin, o amigo dele, o vizinho dele. Ai, Angola é muito bom. Angola tem muito dinheiro. Vem trabalhar no meu estaleiro. Aí mesmo vocês vão começar a vender. Vocês sabem, não sei o que. Tá? É união, é amor. E consegue desenvolver. Nós, se tentarmos, logo no primeiro dia, o teu primo te quebra tudo. Dinheiro não aparece. Quando ele pede conta, dinheiro não aparece. Quando ele faz isso, o dinheiro não aparece. Qual explicação? E como é que nós vamos desenvolver? Temos que ser um homem racional e termos o amor, deixar o ódio no outro. Os nossos governantes têm que nos ajudar também, saber escolher boas pessoas capazes de transformar essa África. Senão, estamos perdidos. Minha sobrinha, tá me respondendo. Vou te responder, mãe.
Je vais t'appeler. Então, esse problema que nós temos em África, o libanês veio, quando chega em África, Angola, vê, olha lá esse país, as pessoas não têm que, vai no sul, vai encontrar boi de boi, boi de vaca, boi de cabrito. Ele disse, então pronto, eu vou fazer aqui grande depósito, onde eu vou passar a ir buscar peixe mesmo, e vou meter carimbo de Líbano, não sei o quê, e vou passar a comprar vacas, boi lá no sul, e pá, vou passar a vender no meu depósito, não sei o que. Tá. E começa a vender peixe, frango, os nossos próprios produtos. Eles conseguem ser ricos com isso. E nós na pobreza. Por falta de homens racionais. Homens que pensam diferente. Homens que pensam no sentido de desenvolvimento. Não vamos ter o ódio desses homens estrangeiros. Eles têm um raciocínio, têm um amor entre si. Se chamam entre eles para vir trabalhar. Se eu, angolano, tentar fazer isso, chamar-los, virem trabalhar, muita gente vai vir lá para poder me meter abaixo. Vão querer trabalhar para me meter abaixo. Vão querer roubar. Vão querer fazer, né, tudo de mal. Onde que nós somos, é verdade? Por que nós somos pobres? É este aí que nos leva a ser pobres. Não sabe que se eu conseguir desenvolver, ter meios, vou fazer sair mais outros elites pelo meu canal para poderem sobressair na vida. É assim que os outros povos fazem. Os libaneses chamam os seus primos para virem sobressair, porque na terra deles não tem nada aqui como tem, então aproveita. Os chineses também vêm nos estaleiros, chama outros chineses, vem trabalhar. Você fica chefe de talas, você fica chefe de pedras, você é chefe de areia, você é chefe não sei o quê. Você começa a controlar onde se carrega a areia, você começa a controlar onde se... para não ser roubado. Eles fazem isso. Mas se eu fazer isto, o próprio angolano que eu vou meter lá, o próprio amigo, minha própria família que eu vou meter lá, fica embora fazer cambalacho dele. Para eu tornar pobre, para eu cair. Temos problema. O português, quando chega, diz: epa, eu deixei aquela terra até cheia de terra fértil. Quando chega ali, epa, vou arranjar, vou comprar hectares de terra. Compra hectares de terra, começa a plantar batata, banana, cenoura, tudo. E esse português que veio mal vazio, quando chega na nossa terra, quando começa a nos vender esses produtos, tudo que eles meteu na nossa própria terra, então ele torna rico e você, angolano, sempre pobre, a chorar. Deus vem nos ajudar, Deus vai nos ajudar. Também não esqueça que os chineses que vêm desenvolver esses taleiros, que vêm desenvolver muita coisa, que a construção, não sei, de casas e tudo, para ele, quando estava a pedir Deus dele, não era o Jesus Cristo, não era no cristianismo, estava pedindo Deus dele, da cultura dele. O libanês também não veio a pedir em nome de Jesus, fez pedido em nome da cultura dele, de Deus da cultura dele. O Deus é o único para todos, né? Mas a maneira, as culturas nos diferem. Cada povo tem a sua cultura diferente. É ali onde cada povo se inspira. O chinês se inspira ao Deus dele. O libanês se inspira à Allah deles. O israelita se inspira no Deus deles. É assim. Imagina só, agora nós africanos, se inspiramos em quê? Razão pela qual
deixamos de chorar nas igrejas. Deixamos o Espírito deixar a chorar, a pedir, Deus me ajuda, Deus me ajuda. O pássaro, não. Acabou. Chegamos no tempo de racional, de racionalismo, de pensar, de criar homens novos, para que nós possamos trabalhar com esses nossos produtos que nos deram, nessa terra que nós dormimos, cheia de petróleo, diamante, ouro, que saibamos negociar com bons preços com esses países que não têm. Os nossos governantes têm que abrir também a mente. Saber valorizar a cultura dele. Quando sabem valorizar a cultura dele, vão lutar para o interesse do bem-estar do seu povo. Quando não sabe valorizar a sua cultura, vai valorizar a cultura dos outros, vai pegar aquilo que tem na tua terra para poder ir noutras terras alheias. Em vez de nós desenvolvermos, não. Ficamos sempre na pobreza. Então, o momento é este de nós sairmos da pobreza. Deixarmos de viver conforme vivemos. Nós não somos pobres. Temos a riqueza subsolo. É só nós termos a inteligência de poder tirar essa riqueza e meter à vista de todos, para que a nossa vida também mude. Já estava a dizer que os europeus, quando trouxeram aquela espiritualidade deles na Roma, ficaram espertos. Eles disseram, então, como tem um povo que está aí, vieram em África, levaram aquela religião deles em África. Quando chegaram em África, implantaram para poder dominar a nossa consciência. Tornamos homens que não pensam, tornarmos ignorantes, deixar esses pastores para continuarmos a obra de nos tornar ignorantes, de pensar que tudo a solução é em Deus, tudo a solução é a religião. Eles já ultrapassaram nisso. Vai nas igrejas daqui, vai encontrar 4, 5 mais velhas, idosas, todos no trabalho. No domingo, no trabalho. Sábado, no trabalho. Tudo. Dia e noite trabalha. O trabalho não para. À noite, outras pessoas que entram para trabalhar. De dia, tem outras pessoas que entram para trabalhar. As pessoas estão ocupadas a procurar a vida. Cada um quer que a vida mude para cada um quer que os filhos dele comam, cada um quer que o filho dele veste bem, cada um quer que o filho dele tenha uma casa, cada um quer que consiga pagar a sua luz, a sua casa, a sua renda de casa. Todos estão preocupados a trabalhar. É assim que a África vai sobressair. Cada um tem que se meter a trabalhar. É lá onde nós vamos conseguir sobressair. Se nós não fizermos isto, vamos continuar sempre no sofrimento. Vamos continuar sempre a ir chorar nas igrejas, pensando que Deus vai vir, enquanto que demos raiva a Deus. E quando digo que antigamente a religião cristã era pagã, você vai ver que quando chegaram na Roma, meteram as igrejas dele em todos esses países, você vai ver nos desenhos, vai ver criança e mais velho a namorar, homem e homem a namorar, nos desenhos, né? Na palavra de Deus, o que ensina é outra coisa. Mas Deus é grande, como Deus sabe confundir as pessoas. Na mente dos artistas que estavam a fazer esses desenhos todos, meteram a verdadeira cultura nas paredes. Você vai no Notre Dame, vai encontrar desenhos que nunca vi. Homens a namorar até com animais. No muro. Porque não tinha espiritualidade. E essa espiritualidade que eles criaram, levaram a África, porque essa espiritualidade foi criada para dominar o povo, para dormir os povos. Levaram a África para nos dominar, para nos fazer dormir, e nós estamos a dormir. Enquanto que chegamos agora no momento de iluminismo, conforme eles chegaram no momento de encantamento do mundo, que o filósofo
Max Weber deu, desencantamento mesmo, fim da bruxaria, fim disso, fim daquilo, o desenvolve, as pessoas têm que mostrar as técnicas que eles conhecem, as coisas que eles conhecem, fazem sair. Então, os nossos bruxos também, que estão nas nossas aldeias, esses que fazem mal, esses que sabem tratar, esses que sabem fazer isso aqui, esses que sabem deslocar de um lugar para outro, é o momento de abrir as mentes deles, de fazer sair isso ao público, que seja coisa, não é coisa de escondida. O momento é esse. Não podemos sempre viver assim. Se continuarmos a viver assim, vamos passar sempre a sofrer. Vamos passar a fugir das nossas próprias aldeias. Vamos passar a fugir das nossas próprias províncias. Porque aí está cheio de bruxos. Até nas nossas aldeias até não vale a pena, porque ali é lá onde o diabo Satanás criou, não sei, fazenda. Não, não. Tiramos isso tudo, meter na clareza nas nossas próprias línguas. Termos certificados de invasões das nossas próprias coisas. É assim que nós vamos desenvolver. Não é viver sempre nessas coisas de denúncias de isso, aquilo aí, que a religião vem nos impor. Desçamos o ódio. Quando o trabalho é dado para o teu irmão, para poder desenvolver, então deixa esse teu irmão ajudar os outros. Quando vê que um irmão que tem iniciativa de criar uma empresa para poder tirar muita gente no desemprego, deixa, ajuda-lhe. Tem amor nesse irmão, para que amanhã o teu irmão que não tinha trabalho vai ter trabalho. Vamos pegar de mãos a mão. Olha outros povos que eu acabei de dizer aqui há pouco. Eles se pegam entre eles e conseguem ter um estaleiro em funcionamento. Eles se pegam entre eles, conseguem ter lavras, hectares e hectares de lavras de mandioca, hectares e hectares de lavras de banana, hectares e hectares de lavras de batata rena, e nos vendem cada saco às vezes 5.000 kwanza. Porque estavam unidos, segurados entre eles. Nós também ficamos segurados entre nós. O amor entre nós. Não é questão quando o irmão te dá esse trabalho para poder gerir, você fica aí a estragar o trabalho do teu irmão. Não vamos avançar em lado nenhum. Os nossos governantes também têm que ter o amor patriótico. De ter o quê? Nós temos que fazer sair novos elites entre angolanos. Vamos escolher um angolano X, estamos a ver aquele fulano X, se nós tentarmos entregar, não sei o quê, então vamos tentar ainda postar nesse senhor. Senhor tal, vê? Então, quais são as tuas ideias? Minhas ideias, isso e aquilo aí, quero criar uma empresa, não sei o que, tá. Ok. Então, você também quer fazer uma empresa, uma estaleira? Ok. Então, pronto. O que você é? Por enquanto, eu não sou pobre, você sabe que nós nascemos numa família que são pobres, não sei o quê. Então, entramos num novo momento de iluminismo. Então, temos novos pensadores. Eu já estou a imaginar uma outra coisa diferente. Então, eu quero isso, aquilo. Então, o governo apoia esses jovens a sobressair, a dar chance. E quando te dá, e consegue também gerir bem esse dinheiro que te entregaram, para que você também devolva esse dinheiro no banco, não ficando conforme fizeram muitos créditos, muita gente pegaram crédito, os bancos ficaram vazios devido aos créditos, essas pessoas não devolvem esse dinheiro no banco. Depois, no fim, devolva para que esse crédito também, esse dinheiro, possa servir outro angolano também, outro africano, para poder desenvolver também. É assim que nós vamos avançar. Acho. Foi essa conferência que eu pensei falar. Foi essa conversa que eu queria que partilhássemos nós todos, para que a África vá na mudança. Ultimamente ouvi muitas histórias que muitos angolanos que estão no exterior estão a ter medo de voltar na própria terra, devido às situações que estão a se passar, porque por causa do ódio, por causa de falta de amor, vão matar uma pessoa daquilo, de um lado para o outro.
uma angolana que saiu de Londres, chegou em Angola, foi matada, foi passar festa com a sua família. Epa, que tristeza. Onde é que nós vamos assim? Faltamos o amor entre nós. Se matar entre nós por causa de uma coisa de nada. Temos que saber valorizar essa nossa terra. A terra está cheia, temos terra em todo lado. É vasto. A terra é vasta em Angola. Muitos hectares de terra, quilômetros e quilômetros de terra. Não tem ninguém, nem vive ninguém, sem pássaros e animais. Não conhecemos o valor dessas terras. Então, abrimos as nossas mentes. Pensamos diferente. Para dizer que, então eu quero essa parte até aquela parte, vou querer meter assim, grande cooperativa. Vou passar a produzir arroz, vou passar a produzir batata, vou passar a produzir feijão. Não quero mais ver o meu povo a morrer de fome. Os preços, quando muita produção, os preços baixam. E nós até pegamos esses alimentos, esses produtos, exportamos fora. Mas quando não temos até nada para comer, nós tiramos dos outros e trazemos para nosso país para nós comermos. Começamos a trazer produtos de outros países para nossa terra, enquanto que temos terra fértil. Começamos a trazer peixe de China para Angola, enquanto que temos mar. Começamos a trazer batata da Europa, de Portugal, para Angola, enquanto que temos terra para cultivar batata. África, desperta. Africano, desperta. O momento é este. Isto é a minha intervenção. Se tiverem perguntas, estou pronto. A todos que me seguiram, muito obrigado a todos que me seguiram. Eu vi que muita gente acompanharam esta conferência. Talvez poderá haver uma pergunta, eu poderei responder. Mas vou responder ainda a pergunta do mano Fernando Let, velho. O mano me disse que por que falo que os estrangeiros são ricos e os africanos são pobres. Acho que acabei de explicar, acho que deve ter já suas respostas através dessa alocução. E quanto aos generais que são ricos, muitos generais sim são ricos, mas talvez essa riqueza não foi adquirida de uma boa forma. Muita gente pela corrupção e pelo roubo. Então, acho que há muita riqueza que está nas mãos de muitos africanos, principalmente esse que eu chamei de novos tiranos. São riquezas que não são riquezas limpas, são riquezas de tráfico, são riquezas de corrupção, são riquezas de roubo. Acho que esse tipo de riqueza não podemos fazer avançar o nosso país, mas que afunde o nosso país para o subdesenvolvimento. Isso sofremos tanto pela desvaziar as nossas riquezas através desse tipo de roubo. O nosso povo, às vezes, sofre por causa desse tipo de roubo e não conseguimos desenvolver porque as nossas riquezas, que poderiam ser redistribuídas para todos, é pegado por um pequeno grupo de pessoas. Então, acho isso foi um grande erro para dizer que muitos generais, muitos chefes são ricos em África, são ricos, mas muitos deles também, esses que trabalharam honestamente, bato palma para eles,
Mas esses que não trabalharam, que trabalharam desonestamente, é tristeza, porque meteram o povo na miséria, o povo à falta de medicamento, o povo à falta de boas escolas, o povo à falta de comida, e eles pegaram a comida desse povo, os medicamentos desse povo, levaram para suas próprias bem-estar em outros países. Quer dizer, isso não acho que era muita riqueza desses homens limpa. Acho que a muita riqueza foi obtida de uma forma ilícita. Não sei se tem mais outra pergunta, eu poderia responder. Acho que se não tenho mais, foi o meu objetivo dessa conferência, de poder esclarecer ao povo, ou aos meus irmãos, que nós pensamos diferente no sentido de mudarmos essa nossa sociedade. É muito fácil se nós entregarmos esse país num governo europeu para vir dirigir esse país durante 10 anos. Nós vamos fugir aqui da Europa, vamos seguir mais em África. Porque temos tudo. Agora, nós que estamos lá no terreno a dirigirmos os nossos países, então temos que ter aquele amor patriótico no sentido de poder valorizar o que é nosso, no sentido de produzirmos para que nós possamos sair da dificuldade que nós vivemos, para termos bons hospitais, boas escolas, boa alimentação, que tudo de bem, casas, água, luz, temos essa possibilidade. O solo só. Eu fui numa aldeia, eles utilizam o solo através das casas dele, abre só e deixam uma coisa de vidro, e a noite toda eles têm luz dentro da casa. Mas às vezes nós ficamos mesmo a dormir na escuridão, porque não sabemos valorizar os nossos próprios produtos que Deus nos deu. Pronto. Não sei se tem mais um irmão que tem uma pergunta, por que tira pompa? Essa é minha niece, essa é minha irmã, minha sobrinha. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Acho que não tem uma pergunta. Espero que tudo foi claro. Então, do Salaquiambote. Muito obrigado a todos. Que essas palavras sejam palavras para poder desenvolver os nossos países. Deixamos de ser enganados. O tempo de engano, o tempo de manipulação, o tempo de dizer que não se critica nada, deixando só tudo assim. Estamos a ser roubados, estamos a ser explorados, estamos a ser não sei o quê, estamos a viver no sofrimento e deixar só, porque Deus sabe tudo. Esse tempo já passou. A Europa já passou esse tempo. Nós também estamos neste presente momento a dizer fim neste tempo. Temos que trabalhar com força. Temos o amor fraternal entre nós. Temos o amor. Tiramos o ódio. O teu irmão não é teu inimigo. O teu irmão que está ao teu lado vem te apoiar para poder vocês avançar. Não veio lá para poder te tirar para baixo. O teu irmão tem que te puxar para você ir para frente. É assim que nós vamos mudar essa sociedade. Muito obrigado. Tchau.